Caros buscadores de mistérios e desbravadores de verdades ocultas, sejam bem-vindos ao Garimpo Amaldiçoado BR. Hoje, nossa jornada nos levará a um dos maiores enigmas da Amazônia, um segredo sussurrado em cantos remotos e que, se for real, reescreveria a história da humanidade. Falaremos de Ratanabá, a cidade perdida, de seu ouro lendário e do homem que ousou chegar perto demais da verdade. Preparem-se para a história do professor Alarico e a maldição do conhecimento proibido. Capítulo 1. O velho mapa e os sussurros da lenda. Professor Alarico era uma lenda em si. Um arqueólogo excêntrico, desacreditado por muitos, mas reverenciado por poucos, que dedicou sua vida à busca por civilizações perdidas na Amazônia. Ele não procurava meras aldeias, ele buscava impérios, cidades que a ciência oficial insistia em dizer que nunca existiram. Sua obsessão maior, Ratanabá. A imagem que vocês veem agora, ela representa não apenas uma descoberta, mas a revelação de um mundo esquecido. O ouro, o explorador, as estruturas colossais, tudo isso é o ápice de uma vida de busca, mas também o início de uma maldição que se estenderia muito além das ruínas. Há décadas, Alarico havia encontrado um mapa. Não um mapa comum, mas uma tábua de pedra, riscada com símbolos que ele jurava serem de uma escrita pré-colombiana jamais catalogada. Nela, o desenho de uma cidade grandiosa, com pirâmides e estruturas complexas, sob a qual a frase Ratanabá, berço do ouro estelar, estava gravada. A comunidade científica riu, mas Alarico viu a verdade. Ele sentiu o chamado. Os sussurros sobre Ratanabá não eram novos. Viajantes, garimpeiros e, principalmente, as tribos indígenas mais antigas contavam histórias de uma cidade sob a terra, feita de ouro, luz e cristal. Uma cidade construída por seres de outro tempo, que guardavam conhecimentos e riquezas que poderiam mudar o destino do mundo. Mas também contavam sobre os guardiões e as maldições que recairiam sobre quem tentasse profanar seus segredos. Alarico passou anos financiando suas próprias expedições, gastando sua fortuna pessoal e arriscando sua reputação. Seus companheiros o abandonaram. Alguns, tomados pela febre da selva, outros, pelo medo das lendas locais, e outros, simplesmente desaparecendo, engolidos pela vastidão que parecia não querer revelar seus mistérios. Mas Alarico tinha uma fé inabalável. Ele sabia que Ratanabá era real, e que o ouro não era apenas metal, mas a chave para uma verdade maior. Capítulo 2. A cidade revelada e o brilho estelar. Foi após anos de busca infrutífera, em uma expedição que parecia fadada ao fracasso, que Alarico encontrou o que procurava. Não foi um tesouro fácil de achar. A selva parecia conspirar para mantê-lo oculto. Mas, seguindo as coordenadas de sua tábua de pedra, ele chegou a um platô isolado, onde uma fenda na terra, antes disfarçada pela vegetação densa, revelou uma escadaria de pedra maciça, que descia para as profundezas da terra. Com seu último guia, um jovem indígena hesitante de nome Caíque, Alarico desceu. O ar ficou mais frio, mais denso. E então, lá estava. A cidade. Não uma ruína de pedra, mas uma metrópole subterrânea, iluminada por um brilho dourado etéreo que parecia emanar das próprias paredes. Ratanabá. A imagem que vocês contemplam, ela captura a magnificência e o perigo daquele momento. As estruturas colossais, feitas de um material que parecia ouro puro, mas com uma textura diferente, quase pulsante. Pirâmides que não apontavam para o céu, mas para o centro da terra. E, espalhados por toda parte, artefatos e joias que não eram apenas de ouro, mas incrustados com pedras que pareciam capturar a luz das estrelas. O ouro de Ratanabá não era o ouro comum. Ele irradiava uma luz própria, quente e vibrante. As joias tinham um brilho que não vinha de sua lapidação, mas de uma energia interna. Alarico, com os olhos marejados de emoção, tocou uma das paredes. O metal era morno, quase vivo. Ele compreendeu. Aquela não era apenas uma cidade, era uma máquina, uma fonte de energia, um repositório de conhecimento ancestral. Caíque, no entanto, sentiu o perigo. Professor, ele murmurou, este ouro, ele tem uma alma. E ela não quer ser tocada. Mas Alarico,
cego pela descoberta de uma vida, não ouviu. Ele estava mais interessado nos hieróglifos, nas inscrições que cobriam as paredes, contando a história de uma civilização que ele jurava ser a primeira civilização da Terra, os construtores de um império que se estendia por todo o continente e que tinha sua capital bem ali, sob nossos pés. Capítulo 3. O conhecimento proibido e o despertar da maldição. Alarico passou dias e noites em Ratanabá, decifrando os códigos, absorvendo o conhecimento. Ele não estava roubando o ouro material, mas sim o ouro do saber. Ele descobriu que a cidade era uma espécie de biblioteca, um repositório de informações sobre a origem da vida, a história do universo e a verdadeira natureza da realidade. O ouro, ali, era um catalisador, um condutor dessa energia e informação. Mas, à medida que Alarico aprendia, algo nele mudava. Sua mente, antes brilhante e perspicaz, começou a se distorcer. Os símbolos que ele decifrava pareciam se mover nas paredes, e as vozes dos antigos habitantes de Ratanabá começaram a ecoar em sua cabeça. Ele não estava apenas aprendendo, estava sendo absorvido. Caíque, cada vez mais assustado, tentava alertá-lo. Professor, você está se perdendo. O conhecimento proibido tem seu preço. Mas era tarde demais. Alarico havia tocado no coração de Ratanabá. Ele havia compreendido a verdade por trás do ouro estelar. E essa verdade não era algo que a mente humana comum pudesse suportar. A maldição do conhecimento proibido não roubava sua vida, mas sua sanidade, transformando-o em um guardião involuntário do segredo. Quando Caíque finalmente conseguiu arrastar Alarico para fora da cidade subterrânea, o professor não era mais o mesmo. Seus olhos, antes cheios de paixão pela descoberta, agora carregavam um brilho insano, e suas palavras eram uma mistura de fórmulas complexas, línguas antigas e um lamento constante sobre o erro, o grande erro. Ele havia visto demais, compreendido demais. Alarico tentou levar o conhecimento de Ratanabá para o mundo, mas a maldição o impediu. Ele foi internado em um sanatório, rotulado como louco. Seus cadernos, cheios de símbolos e teorias que pareciam delírios, foram ignorados. O ouro de Ratanabá permaneceu intocado, esperando outro ousado ou outro tolo para tentar desvendar seus mistérios. A verdade, às vezes, é o tesouro mais perigoso de todos. Capítulo 4. O legado do conhecimento amaldiçoado. A história do professor Alarico e Ratanabá é um aviso para todos nós. O ouro, o metal precioso, pode corromper, mas o ouro do conhecimento, quando proibido e ancestral, pode destruir. A imagem que vocês veem não é apenas a descoberta de uma cidade perdida, é o instante em que a mente humana se confronta com uma verdade que não deveria ser revelada. O mistério de Ratanabá persiste. A cidade ainda estaria lá, sob a densa vegetação da Amazônia? Seus segredos ainda aguardam um novo explorador? E qual o verdadeiro preço de desvendar a história da humanidade de uma forma que a ciência oficial se recusa a aceitar? O suspense não é apenas sobre encontrar Ratanabá, mas sobre o que acontece com quem a encontra. E a emoção que essa história nos deixa é a do fascínio e do terror diante do desconhecido. No Garimpo Amaldiçoado BR, nós acreditamos que algumas verdades são melhor deixadas nas sombras. Mas para aqueles que ousam espreitar, as lendas de ouro e conhecimento proibido estão sempre à espreita. O que vocês acham da lenda de Ratanabá? Uma fantasia ou uma verdade esperando para ser redescoberta? Você teria coragem de descer às profundezas da Cidade de Ouro? Deixem seus comentários, suas teorias e o que vocês acreditam que a Amazônia ainda esconde. Não se esqueçam de dar um like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias que farão você questionar tudo o que sabe. Até a próxima, e que a busca pela verdade não custe a sua sanidade.